A Organização Mundial de Saúde tem feito pesquisas nos últimos anos, dizendo que nos próximos 20 anos, a maior parte do investimento da indústria farmacêutica vai ser no desenvolvimento de medicações sobre ou para a depressão. Nós vamos abordar nesse nosso programa, mais uma vez, na segunda parte, o tema depressão. Nós estamos começando, então, mais um Consciência e Transformação. Olá a todos que estão conosco aqui no TV Nova Luz, no nosso programa Consciência e Transformação. Toda sexta-feira, ao vivo, de 11 a meio-dia, você vai estar conosco, então, aqui, onde nós sempre estamos abordando algum tema sobre psicopatologia, psicologia, espiritualidade, vida passada, enfim, comportamento humano. E também trazendo como um programa ao vivo, a nossa proposta é principalmente poder estar ouvindo a sua pergunta, a sua dúvida, a sua colocação, para que a gente possa aqui comentar, esclarecer, trazer a nossa experiência nesses 30 anos de prática clínica, lidando com essas questões que envolvem o sofrimento, o comportamento, o desenvolvimento humano, enfim. Então você pode, nesse programa ao vivo, agora, você que está nos assistindo, enviar a sua pergunta. E mesmo você que não pode, vai poder assistir ao vivo, nós estamos então agora reprisando ao longo da programação, na quarta-feira, às 10h30 da manhã, nós estamos reprisando esse programa na programação normal da TV Nova Luz. E além disso, você pode contar com todos os programas nossos gravados, todos os programas Consciência e Transformação, não só no canal do YouTube da TV Nova Luz, como também no canal Milton Menezes, onde você pode então acessar, rever, todos os programas em que a gente vem abordando os temas que vocês têm solicitado para a nossa reflexão e para esses esclarecimentos. Nós vamos estar falando, então, hoje, como eu falei no início da entrada do programa, a segunda parte do tema da depressão. E nós resolvemos dividir em duas partes, porque realmente o tema da depressão, ele é um extenso, ele é complexo, não é uma questão simples de procurar se entender. Nós vamos estar abordando essa questão nesse programa de hoje. Mas eu queria começar o programa, na verdade, respondendo a uma pergunta que nós tivemos na primeira parte, na parte 1 do programa da depressão, e que nós tivemos várias questões, várias perguntas, e aí a gente acaba não conseguindo responder a todas, né? O tempo às vezes não é o suficiente. Mas uma pergunta que me pareceu importante, não se deixar perder para começar essa nossa reflexão, essa nossa conversa do programa de hoje. É uma pergunta da Bia Alves, que traz uma questão sobre a filha dela, uma filha de 13 anos, que está desenvolvendo um quadro depressivo e que, além do quadro depressivo, ou dentro do quadro depressivo, está desenvolvendo um quadro de se cortar espontaneamente. Ela provoca cortes no seu próprio corpo. Muito isolamento, e aí, enfim, a Bia Alves faz uma pergunta do que fazer numa situação como essa, o que a gente poderia dizer sobre isso. E eu queria começar exatamente porque um programa como esse nosso, ao vivo, ele tem essa proposta, né, da gente poder estar conversando com vocês também sobre as angústias, sobre as aflições, e é claro que a gente não vai poder dar soluções para os problemas aqui no programa, mas poder trazer uma ampliação do entendimento, do esclarecimento sobre questões que muitos de nós passam pelo dia a dia e muitas vezes não sabem nem o que fazer, como entender, como encaminhar uma questão como essa. Então, eu queria começar respondendo essa pergunta da Bia Alves. É comum até, infelizmente é frequente, quadros depressivos. Primeiro, não só quadros depressivos que começam a aparecer agora cada vez mais cedo, mais na infância, mais na pré-adolescência e na adolescência, como também quadros que também têm essa característica de automutilação. É claro que não são tão frequentes os quadros de automutilação, mas com certeza os jovens, as crianças têm apresentado sintomas de depressão cada vez mais cedo. E esse é um problema a ser tratado, porque numa questão como essa, uma menina de 13 anos, onde já naturalmente, no processo da adolescência, da puberdade, há um natural isolamento, há uma resistência àquele convívio familiar, por conta do processo mesmo de desenvolvimento do indivíduo. Nós, quando vamos nos desenvolvendo psicologicamente, nessa fase, nós precisamos desse tipo de distanciamento para reafirmar a nossa identidade. Só que quando isso acontece concomitante a um quadro depressivo, isso fica então muito mais severo, muito mais sofrido e podendo causar então desdobramentos muito negativos para a vida da pessoa e para os familiares que estão em volta.
A dificuldade nesses casos é exatamente esse isolamento, essa falta de contato, a falta de comunicação. A Bia Alves chega a falar que ela tem dificuldade, a menina chega a ter dificuldade de falar sobre isso até com a própria psiquiatra. E realmente, Bia Alves, né, e todos que estão nos assistindo nesse momento, a maior dificuldade nesses casos é conseguir se estabelecer um nível de comunicação, e eu falei isso no outro programa, na parte 1, muitas vezes são os familiares que, percebendo um membro da família passando por um quadro depressivo clássico, típico desse isolamento, é fundamental que a gente procure a ajuda, que leve necessariamente a vários tipos de ajuda. E nesse caso, como a gente considera uma visão de um homem ampliada, uma visão de homem ampla, nós temos que considerar algumas possibilidades de tratamento. Ou seja, quando nós estamos falando dessa visão ampliada de um homem, nós estamos falando então de uma dimensão física, de uma dimensão psicológica, de uma dimensão espiritual. Para não dizer também da cultural, enfim, é uma visão ampla do ser humano. Nesse sentido, então, se nós temos uma consideração, basicamente, numa visão física de um homem, psicológica e espiritual, em alguns casos complexos como esse, são necessárias atuações nos 3 campos para tratamento. Ou seja, buscar o tratamento do campo físico, o psiquiatra realmente dando um suporte para poder inibir essa carga da depressão, inclusive o processo de automutilação. O processo psicológico de uma terapia que favoreça encontrar os verdadeiros conflitos internos que estão gerando aquele tipo de comportamento e aquele tipo de doença. E também o tratamento espiritual. Porque, como nós temos considerado, e um caso como esse fica claro, uma criança de 13 anos, ela está manifestando, muitas vezes, não porque tenha ocorrido necessariamente algo na vida atual dela que justifique aquilo, mas sim de uma bagagem que ela está trazendo, de experiências sofridas de vida passada, às vezes experiências difíceis de vida passada, e que como a vida do espírito é uma vida contínua, nessa encarnação está refletindo o resultado de uma série, de um acúmulo de experiências desagradáveis, e que nesse momento a gente só tem um recorte de uma menina de 13 anos. Mas nós estamos falando de um espírito que traz uma bagagem de muito sofrimento, às vezes de muito conflito, de muita, enfim, tristeza, de raiva, e que resulta nesse momento crítico, que é o momento normalmente da mudança, o momento da retomada, uma mudança de comportamento. Mas nós vemos então esse recorte e às vezes não entendemos o que está acontecendo. Então a importância nesse primeiro momento do tratamento, não só físico, com a medicação do psiquiatra, psicológico, com uma terapia que possa contemplar esses conflitos, mas também espiritual. Porque no nível espiritual, no nível da influência espiritual, no nível da dimensão espiritual do indivíduo, tratamentos de fluidoterapia, enfim, em qualquer que seja a religião que a pessoa possa praticar, ou práticas que levem a esse tipo de reequilíbrio energético, é fundamental para um processo mais complexo como esse. E eu queria destacar mais, a questão da automutilação, ela normalmente está associada a esse desejo inconsciente, veja bem, é inconsciente, mas um desejo de autodestruição. Às vezes a situação do deprimido é de tal ordem, pressionadora, é tão desesperançada, é tão desesperançoso o que está em volta, a desilusão pela sequência da vida é de tal ordem no interior desse indivíduo, que é como se ele pretendesse desistir da vida. O quadro depressivo ele é de uma desistência. E às vezes então a automutilação ela pode estar associada a esse sentido de autodestruição, de aniquilar a vida, a partir do autoflagelo, de se provocar a dor. São quadros complexos, porque nós vemos e nos sentimos impotentes, mas exige um apoio, um suporte fundamental para esse tipo de casos. Você não está sozinha, porque existem várias pessoas que passam por isso, mas que precisam, então, buscar uma ajuda profissional, inclusive, para evitar que isso possa resultar mais à frente, realmente, num quadro mais grave, de autodestruição, enfim, de um comportamento autodestrutivo. Então, é uma forma de da gente poder encaminhar um processo de ajuda como esse. E eu queria, então, por conta da resposta a essa pergunta, completar aquilo que nós falamos e iniciamos no primeiro programa, abordando o entendimento do quadro depressivo. Para aqueles que não assistiram, no primeiro programa, na primeira parte do programa de depressão, eu falei sobre essa origem, como a psiquiatria e a medicina vêm, sobre a questão dos neurotransmissores, mas como é que nós, quando colocamos uma visão, incluindo a dimensão espiritual do homem, e principalmente quando a gente inclui a questão da reencarnação,
Nós temos observado, utilizando a terapia de vida passada, nesses anos todos, que a depressão, ela muitas vezes está relacionada a essa contrariedade que o espírito traz, de encarar e reencarnar numa vida onde ele tem desafios, onde ele tem, de repente, dificuldades, onde ele tem menos facilidade que no passado, e inconscientemente é como se ele resistisse a encarar esses desafios, a essas dificuldades, ou esses problemas que tem que enfrentar, e ele sofre, então, de uma nostalgia patológica. Ou seja, de uma saudade de um tempo onde as coisas foram mais fáceis, onde ele teve mais poder, onde ele teve mais dinheiro, onde ele não teve dificuldade, onde foi feliz. Né? Às vezes é simplesmente porque foi feliz, teve uma vida boa, uma vida com família, uma vida em que trabalhou, morreu calmamente no meio da família. Ou seja, aquela vida parecia tão plena. Eu costumo dizer que são vidas de férias. Né? Às vezes a gente vem com vidas difíceis, aí de repente a gente passa uma encarnação onde parece que está tudo bem. Né? Ou seja, para a gente recompor as energias do espírito para, de repente, uma nova jornada. Só que esse tipo de registro faz com que numa próxima encarnação a gente inconscientemente resista, a gente tem uma dificuldade diante dessas dificuldades e a gente então lamenta isso. A gente gostaria de estar mantendo aquela situação antiga que era muito mais prazerosa, era muito mais favorável, fazendo com que então eu tenha dificuldade de entrar na vida, de encarar as dificuldades. Alguns vão reagir a isso de uma forma mais agressiva, desenvolvendo quadros de ansiedade, outros vão implodir num quadro depressivo. É como se então a pessoa, diante dessa vida, diante daquelas dificuldades, dessa contrariedade, falasse algo mais ou menos assim inconscientemente. Não quero brincar disso. Não quero brincar de viver assim. Isso aí eu não quero. Se é para ser assim, eu prefiro não viver. E daí então, por isso, também alguns pensamentos suicidas que podem estar acompanhando um quadro depressivo. Mas outros aspectos que muitas vezes podem estar relacionados ao quadro depressivo não têm a ver com essa contrariedade. Mas também temos visto como experiências que o indivíduo vem trazendo das suas experiências anteriores, das suas vidas passadas, experiências do passado onde ele perdeu a referência de vida, onde então perdeu a referência sobre o valor pessoal, onde perdeu a esperança. Imagine, por exemplo, alguém que passa por uma vida, numa vida passada, onde tem uma situação de muita miséria, de guerra, de mortes trágicas na família, a sua própria morte. A experiência, às vezes, de viver um ambiente tão caótico, tão desorganizado e tão com pouca perspectiva de sobrevivência, de sofrimento, faz com que a gente fique registrado no nosso psiquismo de profundidade, na nossa alma, uma sensação de que, na verdade, a vida não tem sentido. De que, que não adianta nada que a gente faça, porque no final as coisas vão terminar mal. É como se a gente trouxesse uma crença tão enraizada dessa desesperança em relação à vida, que quando então a gente reencarna, a gente fica então reagindo mais ainda contaminado por essa grande impressão de que não vale a pena viver, de que não tem sentido viver. Então, fazendo com que a pessoa não consiga mobilizar a energia da vontade, essa energia que faz com que a gente interaja, que a gente busque as coisas, as conquistas, enfrentar os problemas, buscar uma esperança de melhora, porque simplesmente, internamente, inconscientemente, julgamos que não vale a pena o esforço, que nada adianta, que nós vamos nadar e morrer na praia. Então vejam que muitas vezes a pessoa traz de tal forma enraizado no seu psiquismo esse desalento, essa desesperança, que ao reencarnar ela não consegue colocar a vontade em movimento. E o que eu chamo de vontade? Dentro do meu conceito, vontade é uma das competências essenciais que o indivíduo tem que ter na vida, a vontade. O meu conceito de vontade é a energia de realização. Vontade é a energia de realizar coisas, é a energia que faz com que você se movimente, que você acorde, que você vai trabalhar, que você vai resolver um problema familiar. É essa energia de realização, de realizar coisas, de conseguir alcançar objetivos. Se eu, de alguma forma, inconscientemente, julgo que não haja um objetivo a alcançar, que não há uma situação prazerosa, de felicidade, de realização a alcançar, eu não consigo mobilizar a vontade. E aí vejam que, então, psiquicamente, eu não acreditando que existe um lugar melhor a chegar, eu não consigo mobilizar o meu corpo. Não mobilizando o meu corpo, vejam que aí eu não consigo estimular a serotonina, que é a base do entendimento psiquiátrico da depressão, que é o neurotransmissor responsável pela atividade, pela energia. Exatamente a serotonina, a psiquiatria fala dessa capacidade de mobilizar a energia. No nosso caso, na visão psicológica, a energia da vontade. Então, muitas vezes, uma experiência de desilusão do passado, de perdas de referência, ela faz com que o indivíduo não acredite da capacidade de viver. Ou no sentido que tem a sua vida em relação ao que ela tem pela frente. Ela tem uma visão negativa e pessimista do seu futuro.
fazendo então com que eu não consiga enxergar um objetivo bom, algo que ela julgue que possa trazer para ela uma realização maior, fazendo então com que as coisas fiquem sem colorido, fazendo então com que não haja uma mobilização da sua vontade para essa realização. Esses casos, normalmente resultam num tipo de depressão que nós chamamos de depressão endógena, porque justamente é endógena porque vem de dentro, quer dizer, não existe nada externamente, não existe nada que aconteça externamente que pudesse justificar aquela reação. Uma perda de um emprego, uma perda de um ente querido, ou alguma frustração muito significativa na vida, podem levar a um quadro depressivo. Nós chamamos isso de uma depressão reativa, ou seja, uma reação a um determinado acontecimento. Nesses outros casos, não há nada que justificasse aquilo, mas é um processo interno. No nosso caso, a nossa avaliação, nosso entendimento é do psiquismo de profundidade, que não vendo sentido para a vida, começa então a olhar para as coisas sem uma mobilização, sem conseguir interagir de uma forma efetiva, como nós julgamos que a maioria de nós deveria reagir. E por isso que é tão difícil para quem está à volta, quem quer um familiar, amigos, porque parece muito incoerente que aquela pessoa não veja graça em nada. Não veja graça em estar com os amigos, não veja graça em sair em família, de trabalhar, é sempre tudo muito pesaroso. É porque internamente há uma nuvem que nubla todas as perspectivas que possam vir a ser interessantes. Porque a maioria de nós, quando não passa pelo quadro de depressão, imagina que se a coisa está ruim, ao enfrentar o problema e resolver o problema, buscar a solução, nós vamos encontrar um momento onde vamos estar mais agradados, onde vamos estar satisfeitos. É essa motivação, mesmo diante de um quadro difícil, de que nós vamos ter algo positivo ali na frente, que faz com que a gente tenha energia para buscar esse quadro ali na frente. Então, essa esperança, essa perspectiva de uma melhora é que faz com que a gente mobilize e vá enfrentar as dificuldades. Imagine se eu, de repente, não tenho a sensação, ou tenho uma impressão de que não vai adiantar nada, que nada que eu faça vai dar resultado, um resultado positivo. Nesse caso, o psiquismo não consegue se mobilizar para energizar o corpo e enfrentar os problemas, porque é como se isso não fosse adiantar nada. Evidentemente, quando a gente pensa na visão espiritual, e isso dá um entendimento dos quadros depressivos, também, por outro lado, nos ajuda a pensar na solução para o quadro depressivo. Porque quando começamos a olhar para o homem como um ser espiritual, ou seja, um ser que está em processo permanente de desenvolvimento, de evolução, de crescimento espiritual, se nessa encarnação nós temos esse problema, nós sabemos, pelo menos em tese, que o espírito tende a esse desenvolvimento. Nós buscamos também inconscientemente esse desenvolvimento. Então é como se fosse um conflito dentro de nós. Uma parte nossa que busca desenvolver e crescer e uma outra parte mais densa, mais ligada ao ego, que não acredita nisso. É essa tensão aqui que vai promover esse processo de crescimento e desenvolvimento. Isso que faz com que não só aquele que está passando pelo quadro depressivo comece a ter mais recurso para pensar na perspectiva de esperança, mas também aqueles que estão à volta, percebendo que é necessário dar um suporte a essa pessoa para que ela, atravessando aquela nuvem, ela possa ver que existe um sol que brilha depois das nuvens escuras. Que depois daquelas nuvens que colocam uma perspectiva do céu estar totalmente nublado, que existe um céu azul, que existe um sol. Isso não é só uma metáfora romântica para levar de estímulo, de motivacional para quem está deprimido. É uma realidade da visão espiritual do homem. Todos nós, mesmo nesse momento mais difícil, estamos atravessando para poder, então, avançar e continuar no nosso processo de crescimento. Eu costumo comparar isso à pessoa que está, por exemplo, na praia e ela entrou um pouco mais na arrebentação das ondas e num dado momento ela está distante da praia, não está dando pé e ela está no meio no ponto exato onde as ondas estão arrebentando. Naquela hora, as ondas arrebentando em cima dela e ela não sabe, não consegue voltar, não está dando pé, ela entra no desespero, parece que não há nada o que fazer. Por incrível que pareça, nesse momento que nós precisamos é aprofundar um pouco mais, atravessar a zona de local da arrebentação e poder passar, para poder ver que as ondas passando, arrebentando lá, nós sabemos então e temos tranquilidade para saber o que fazer. Se nós vamos pegar uma onda para poder ir, se nós vamos aguardar uma ajuda que pode chegar para nos rebocar, é essa tranquilidade que faz com que a gente possa pensar melhor na nossa situação e qual é a melhor forma de sair. Mas quando estamos no meio da arrebentação, parece que tudo é um caos, parece que naquele momento não há o que fazer, parece que não temos mais esperança.
porque não temos uma perspectiva da praia como um todo, do mar como um todo e das saídas que estão ao nosso redor. Quando nós estamos, e isso é muito difícil para quem não passou por um quadro depressivo, quem passa pelo quadro depressivo não consegue ver essa saída como aqueles que não estão no quadro depressivo veem. De poder então enfrentar, de poder se animar, de poder tomar uma decisão na vida. É preciso perceber que essas pessoas estão envolvidas num tal tipo de negativismo que é preciso, e elas precisam de um certo suporte para poder sair desse quadro. Nem sempre é muito difícil que essas pessoas consigam, de fato, sair sozinhas desse quadro. Normalmente nós temos a necessidade de ter uma ajuda, não só psiquiátrica, psicológica, porque para ele entender o conflito e essa combinação de conflitos que levam ao quadro depressivo, mas também o quadro espiritual. Quando nós consideramos essa dimensão espiritual do homem, um quadro em um momento como esse, onde a nossa vontade ela cai a esse nível de negativismo, favorece também uma série de influências espirituais externas, que começam então, negativas, que começam também a reforçar para que a gente continue patinando e cada vez se afundando mais na nossa tristeza, no nosso desalento, na nossa desesperança. Então, nesse momento, não é que essas influências espirituais elas causem a depressão. Não é isso. Isso é uma ingenuidade sobre o processo de influência espiritual. Na minha experiência, em pouquíssimas vezes eu vi o quadro depressivo estar relacionado diretamente, totalmente relacionado a uma influência espiritual. Muito poucas vezes. Foram quadros em que a influência espiritual era de uma tal forma de sugar a energia do indivíduo que ele estava apático e abatido pela falta de energia que estava sendo num processo de influência espiritual. Mas são raros, nesses 30 anos, talvez 2, 3 casos. Mas a influência espiritual, que quase sempre existe, ela está reforçando esse tipo de pensamento de que a vida não é do jeito que eu queria, ou então não vejo sentido para a vida, as coisas não adianta que nada vai dar certo para mim. São esses pensamentos que, mantidos mesmo no nível mais profundo e inconsciente, favorecem a uma influência espiritual externa. Nesse sentido, é importante o trabalho também de tratamento espiritual para que haja um alívio dessa carga, não só externa, mas também da própria alma, favorecendo a que haja uma compreensão, uma melhor forma de lidar com esses conteúdos que o indivíduo pode estar trazendo de suas experiências anteriores. Então, em quadros como esse, é fundamental que a gente compreenda uma visão ampla de um homem e também uma visão ampla de tratamento. É preciso, então, buscar o tratamento médico, buscar o tratamento psicológico e o tratamento espiritual. Alguns casos são mais fortes, ou as causas principais são mais espirituais, em outros são mais físicas e outros são mais psicológicas. Mas, na minha experiência, na grande maioria, é uma combinação totalmente pessoal dessas 3 dimensões. Por isso que não existe uma receita de bolo para quem está deprimido, para que realmente saia da depressão. Porque, infelizmente, cada caso vai ser um caso. Cada um construiu o seu quadro por um motivo e por um caminho completamente diferente. É preciso e importante que você, que passa pelo quadro depressivo, veja qual é o seu caminho de saída desse problema. Busque, então, essas alternativas para, de alguma forma, perceber o que está dificultando a mobilização da sua energia de realização, para que você enfrente e possa, então, crescer com essas experiências que estão surgindo na sua experiência atual. Então, nós estamos terminando essa primeira parte, esse primeiro bloco do nosso programa. Eu convido você a enviar pelo chat do canal a sua pergunta, o seu comentário, porque quanto mais vocês perguntam, mais nós podemos esclarecer as pessoas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. A gente observa que muitas pessoas assistem e não mandam a sua pergunta, e às vezes por vários motivos, e aí às vezes a pergunta de alguém é exatamente aquela que a gente gostaria de ver respondida. Então, mande a sua pergunta, eu vou ter o maior prazer de comentar e poder trocar com vocês a minha experiência, esclarecimentos, informações, enfim. Nós vamos estar fazendo esse nosso intervalo e voltamos daqui a pouco com as nossas perguntas no programa Consciência e Transformação. Até lá! Olá, então, nós estamos de volta no nosso programa Consciência e Transformação, sempre aqui na TV Nova Luz, de 11 a meio-dia, às sextas-feiras, ao vivo. E, por ser um programa ao vivo, a nossa proposta é poder ter esse diálogo com você nesse momento, onde você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, e a gente poder, na medida do possível, esclarecer, enfim, responder, enfim, fazer o atendimento da sua dúvida, da sua questão. E nós temos algumas questões que ficaram do programa passado, mas temos já várias perguntas. Eu convido você a enviar, vai enviando, porque nós não vamos deixar de responder a sua pergunta, mesmo que a gente não consiga responder nesse momento. Nós estamos sempre respondendo ou nos outros programas, ou no programa gravado, como a gente num programa gravado, quando eventualmente a gente não pode fazer ao vivo, já fica então a resposta da sua pergunta
que você encaminhou para o nosso chat. É só você entrar no chat aí ao lado, registrar sua pergunta, que eu recebo aqui imediatamente, já junto com as outras participações que nós temos aqui. Bom, então eu queria começar respondendo, vou aqui pela ordem. Tatiane Martins, boa tarde, Tatiane, também. Boa tarde, já tive depressão e síndrome do pânico quando tinha 21 anos. Hoje, com 37, tem dias que eu me sinto muito mal, parece que é mal aqui. O que fazer? Tatiane, o maior problema, isso é muito comum, a questão de uma combinação de quadros, por exemplo, como a quadro da depressão e do transtorno de pânico. Uma das características do transtorno de pânico é ter como consequência uma depressão secundária, que nós chamamos, ou seja, desenvolve-se o pânico, que é um quadro de ansiedade, então tem algum nível de colapso no sistema de neurotransmissores, né, nessa questão do pânico em relação a uma crise de ansiedade, que desenvolve então aquilo que nós chamamos de um transtorno de pânico. Em consequência, há uma tal frustração de quem tem pânico por perceber-se muito refém daquela patologia, que é comum que haja esse tipo de abatimento. Então, os neurotransmissores também, junto com a serotonina, né, eles acabam então produzindo um efeito bastante significativo de um quadro depressivo. O que fazer, é claro que se você de alguma forma hoje com 37 e as pessoas que já passaram por isso, normalmente já ou tomaram uma medicação ou fizeram algum tratamento, como eu falei no programa da parte 1 de depressão, o grande problema com um tratamento exclusivamente medicamentoso, por exemplo, é que você contempla a medicação, reequilibra o aspecto físico, bioquímico, da bioquímica cerebral, dos neurotransmissores, mas como a gente não muda, então, alguma coisa do nosso padrão mental, da forma como nós encaramos a vida, de certos padrões de comportamento que a gente mantém, a gente até alivia fisicamente o efeito mais denso, mais visível do pânico ou da depressão, mas ele permanece, porque mantendo-se a forma de pensar, nós continuamos bombardeando o nosso corpo com aquela forma de pensamento, com aquele tipo de padrão. Então, é preciso, nesses casos, não só a medicação, o tratamento espiritual, mas procurar num tratamento psicológico entender qual é a lógica, quer dizer, o que está por trás desse processo da forma do padrão mental que vai mantendo o quadro depressivo ou o transtorno de pânico. No quadro depressivo, como hoje a gente está falando da depressão, normalmente tem a ver com esse nível de contrariedade, quer dizer, do abatimento diante da contrariedade. O que leva, então, aquela pessoa a desenvolver esse abatimento, a perder a energia? É porque ela tem uma crença de que não adianta nada? É porque ela está contrariada, ela está como se fosse uma pirraça com a vida, né? Às vezes está batendo o pé com a vida, eu queria que fosse assim, já que não é assim eu não vou viver. Porque às vezes as pessoas entram numa verdadeira queda de braço com a vida. Elas não querem a vida do jeito que ela é, elas querem que seja do jeito delas, e aí elas não aceitando isso, elas se omitem, elas se negam a viver. E isso, então, dificulta o enfrentamento dos problemas, arrastando, às vezes, por anos, uma situação que passa por esse entendimento. Na maioria das vezes, não é uma contrariedade visível, superficial, que a gente possa simplesmente falar e a pessoa, poxa, é mesmo. São, às vezes, raízes profundas de conflitos que exigem um tipo de abordagem mais cuidadosa, mais sistemática, para que a gente possa, de fato, ter a noção e poder daí sair. E uma coisa que eu sempre digo, falei ainda há pouco, é que não tem uma receita de bolo, né? Ou seja, porque se fosse assim, seria muito excelente. A gente faria aqui um curso online sobre depressão e todo mundo resolveria. A questão é que nós sabemos e entendemos a dinâmica, mas para cada um de nós, o que motiva, o que sustenta, o que cristaliza um quadro como esse é totalmente singular, é totalmente pessoal. Então é preciso fazer essa busca desse conhecimento do qual é o padrão mental e emocional que está sustentando para que você ainda, com 37 anos, mesmo depois já de anos da crise, ainda tem a sensação de poder estar voltando a esse quadro. Isso é sinal que esse padrão de pensamento, esse padrão emocional, ainda permanece de alguma forma consistente. Então, é preciso aprofundar isso, ter coragem de enfrentar isso para, de fato, mudar na origem. Aí, fazer com que realmente a vida possa ter uma outra dinâmica na vida de relação, no trabalho, enfim, no restante de vida. Você, nova ainda, né, tem anos de vida pela frente, aproveitando a experiência para entender o que essa reencarnação está trazendo de aprendizado para você. Obrigado pela sua pergunta. Aragão Coimbra, né, tem algumas colocações aqui. Tem uma tia muito deprimida, terminou um relacionamento e não aceita. Mas eu acredito que também tem problemas mentais graves.
está sendo bem auxiliado por médicos. E a pessoa que terminou o relacionamento perturba muito, não tem caridade. Torço pela melhora dela. Veja bem, essa é uma questão muito importante, né? Muitas vezes, no caso aqui de um relacionamento, é possível que a frustração advinda no término de um relacionamento e a forma como essa relação energeticamente ela se dá, ela acaba fazendo com que nessa ausência, nessa quebra do relacionamento, nessa distância do relacionamento, a pessoa que permanece, ela fica com a sensação de que ela perdeu parte do sentido da vida. Culturalmente e espiritualmente, nós temos uma tendência a achar que o outro é que vai ser responsável pelo complemento da nossa felicidade. E aí, então, se o outro é responsável pelo complemento da minha felicidade, o outro não pode ir embora, porque senão eu vou ficar pela metade. A minha vida vai ficar sem sentido. Se eu coloco o sentido da minha vida na minha companheira, no meu companheiro, no meu filho, se esse filho desencarna, se esse marido ou essa mulher, essa esposa, resolve fazer uma outra escolha na vida, se separam, se distanciam, então a minha vida fica sem sentido. Então, veja bem, nesses casos é fundamental que a pessoa possa resgatar o sentido da vida dela e não colocá-la, esse sentido, na outra pessoa, porque senão nós estamos colocando a nossa felicidade no colo do outro. O problema num caso como esse que você está me falando é que algumas relações elas são tão adoecidas que então, além de separar, a relação energética permanece e começa então a se manter um nível de quase perversidade. Quando você fala da falta de caridade. É porque se mantém ainda um nível de ligação, um nível de perturbação, de provocação, de disputas em relação a dinheiro, se, por exemplo, teve filhos com guarda de filhos. Os processos de separação às vezes se complicam porque, apesar de separados, nós mantemos então esse tipo de ligações doentias energéticas que vão alimentando o problema emocional. Se tem, então, uma perturbação de estrutura psíquica, isso se torna, então, muito mais desafiador, porque esse problema do relacionamento e a depressão, ele acaba só sendo uma expressão de um quadro, às vezes, mais grave, de uma patologia de fundo. Então, daí a importância, a gente tem insistido nisso, em quadros como esse, da importância do tratamento medicamentoso com o psiquiatra, porque é preciso reequilibrar fisicamente para poder favorecer minimamente que a pessoa tenha condição de estar na vida, mas o tratamento psicológico e o tratamento espiritual. Um relacionamento como esse, às vezes, que mesmo separado permanece com esse nível de perversidade, de ligação muito desequilibrada, ele pode estar falando de um relacionamento que já vem se arrastando, às vezes, de algumas encarnações. Então, o tratamento espiritual ajuda a aliviar essas tensões e essas cargas de mágoas, de ressentimentos, às vezes de crimes do passado, quem sabe, que muitas vezes mantém essas pessoas presas umas às outras de uma forma doentia, sem conseguir que elas realmente se liberem para poder cada uma estar seguindo a sua vida, o seu crescimento. Então, a importância desses tratamentos mais amplos, né, ou seja, tem que considerar a necessidade de outras dimensões do tratamento em quadros complexos como esse, do pânico e, no nosso caso hoje, da depressão. Mas obrigado pela sua pergunta, foi muito importante. Ela de novo aqui, a medicação, terapia e centro espiritual. Ela se recusa a ir no centro, infelizmente. A falta de caridade com a dor do outro também atrapalha a melhora das pessoas com depressão. Ainda, né, a colocação da Aragão Coimbra. A recusa de ir ao centro espírita, veja bem, nem sempre, apesar da maioria das pessoas que hoje me procuram no consultório terem uma orientação espírita ou espiritualista, consideram a dimensão espiritual, a reencarnação, nem todos os meus clientes, ao longo desses anos todos, foram espíritas ou espiritualistas. Né? A questão do tratamento espiritual não está necessariamente vinculada a uma terapêutica espírita, mas a uma forma de tratamento, a uma forma de consideração e de equilíbrio da dimensão espiritual do ser. E é claro que na visão espírita, numa visão espiritualista ou universalista, nós temos uma abordagem em relação à fluidoterapia, né? Ou seja, passes espirituais, água fluidificada, tratamentos espirituais, irradiações, etc. Ou seja, um tipo de transmissão de reequilíbrio de energia. Mas vejo que outras tantas religiões, e todas elas, de alguma forma, vão abordar também a questão do equilíbrio espiritual. Cada uma na sua prática, cada uma com a sua visão, cada uma com a sua perspectiva. Mas veja, não existe aquela religião que seja certa ou errada, aquela que tenha um melhor recurso ou não, porque é uma questão de afinidade.
Às vezes a pessoa não se sente bem num centro espírita tradicional, num centro espírita kardecista, por exemplo, mas ela consegue ter um nível de harmonia, de equilíbrio espiritual quando ela frequenta uma igreja messiânica, vai para um outro tipo de prática, uma igreja evangélica. Né? A gente não tem que ter esse cuidado, porque a dimensão espiritual ela não é uma exclusividade dessa ou daquela religião, mas uma necessidade do ser humano. A dificuldade está em buscar recursos, e a religião serve para isso como um caminho que leva a esse religar, a esse tipo de contato com o aspecto espiritual. Só que cada um de nós fica mais à vontade num determinado caminho. Não adianta nós tentarmos impor, por exemplo, uma prática espírita para alguém que de repente tem alguma dificuldade. Algumas pessoas, por exemplo, na minha experiência, que não sendo espíritas, eu falei assim, olha, nas casas espíritas ou em centros espíritas, existe um tratamento de fluidoterapia. Você pode ir lá para considerar a possibilidade de passar por um tratamento, como você vai no médico. E depois, aí você resolve o que você vai fazer, se você vai seguir, se você vai continuar assistindo ou não. Não é para você se tornar espírita, ou seja, mas é para você se beneficiar daquela troca de energia. E algumas pessoas vão e consideraram isso, passaram por um tratamento espiritual, passaram por processos de passe, por exemplo, e se sentiram muito bem e depois deixaram, não quiseram mais frequentar. Ok. Quando a gente fala aqui do espiritual, não é necessariamente um tratamento espírita. É claro que com a visão espírita de um homem que considera a reencarnação tem um aspecto fundamental nessa lógica do perispírito, a gente tem ali uma aplicação muito clara e direta para esse tipo de tratamento. Mas a questão do equilíbrio espiritual, ela pode se encontrar em qualquer prática que leva ao reequilíbrio da dimensão espiritual do indivíduo. Mesmo que ele não considere vida passada, né? Porque muitos não vão considerar, mas nem por causa disso eles vão se beneficiar, ou deixar de se beneficiar desse equilíbrio espiritual, que pode ter qualquer prática de equilíbrio energético, de fluidoterapia, de troca, de transmissão energética. Ok? Mas é uma colocação muito importante. Elizabeth Santos, bom dia, Elizabeth. Já boa tarde, né? Bom dia ainda. Bom dia, Elizabeth. Faço esses 3 tratamentos, estava muito bem, mas tem uma questão que mexe demais comigo. E essa semana tive uma recaída. Está sendo bem difícil. Voltei a chorar muito e sem vontade de fazer tudo. Elizabeth, essa é uma situação relativamente frequente, né? Das pessoas que estão, como você, num processo de enfrentamento de questões que são questões estruturais, questões bem profundas, e que começam então a perceber um reequilíbrio, começam a perceber uma melhora, mas ainda não ao ponto de se distanciar totalmente daquela raiz. E aí então, como esse nosso processo é um processo em espiral, nós acabamos passando e melhorando, mas invariavelmente a gente vai voltar às vezes num ponto. Então, por exemplo, se tem uma questão que para você é uma questão mais importante, é natural que, às vezes, numa semana ela não está tão evidente, ou uma ocorrência que não estimula aquele fato, por exemplo, um relacionamento, uma questão com o familiar, uma questão profissional, seja o que for, mas a gente passa uma semana sem aquilo nos atingir tanto, até que tem um momento, um contexto que novamente nós lidamos de frente, de cara, com a gravidade daquela questão. E aí ela reativa aqueles conflitos que estão sendo tratados. É uma questão de tempo. Algumas pessoas têm uma expectativa de uma melhora mais acelerada, porque, claro, nós desejamos melhorar e deixar de sofrer. Mas os processos, às vezes, são lentos e mais demorados, porque exige um tipo de tomada de consciência, um distanciamento, uma desidentificação, de entendermos o que nos leva a ficar preso àquelas situações, que às vezes demanda tempo, um investimento daquela pessoa. Para que não aconteça com você, isso é importante, que a própria frustração de perceber uma recaída que é previsível, né? Em casos como esse, uma recaída, ela é previsível, porque nós não temos condição de garantir que haja uma saída permanente, constante, que a gente vai deixar definitivamente o problema. Nós fazemos essa saída entre altos e baixos. Só que quando a gente está nos altos e baixos, quando a gente está no baixo, parece que a gente vai despencar, mas a gente está subindo. Então, não deixar que essa frustração da recaída aumente a sensação, por exemplo, do quadro depressivo, ou da distimia, por exemplo, que achar então que nada vai adiantar, que não está adiantando nada, que perder novamente a esperança. É preciso nessas horas ter esse distanciamento e falar assim, ok, eu já sei como é que é isso, eu já passei por isso, já estive pior, eu estou melhorando. Então, isso, como é que eu faço para atravessar por isso? Porque é isso que vai fazendo com que a gente vá diminuindo os picos inferiores do altos e baixos e vai fazendo com que realmente o nosso processo seja mais progressivo, mais ascendente nessa curva de melhora. Mas a recaída, Elizabeth, ela é até previsível, né? Nós esperamos, normalmente, quando a gente está tratando, que, alguns casos, principalmente, haja esse tipo de queda. É importante a gente observar isso, né? Para você não
para você não, de repente, ficar presa a esse tipo de insatisfação, né? Enfim, ou de frustração, e deixar com que isso reforce o quadro que você está atravessando. Vamos ver aqui algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui. O pessoal da produção me passou aqui, me pediu para dar uma olhada em algumas outras, porque eu acabo ficando só nas de cima, e aí a gente acaba não... deixa eu ver aqui. José Pepino, de Portugal. Olá, José Pepino. O que fazer quando temos um amigo com a moral embaixo por causa de problemas de família? Abraços de Portugal. Obrigado, José Pepino. Bom, quando nós temos um amigo que está com a moral embaixo, né, por causa de um problema de família, nós precisamos ajudar a fazer com que esse indivíduo possa refletir sobre o papel da família e a sua participação efetiva nesse problema. Na maioria das vezes, José Pepino, as pessoas sofrem com a moral baixa por um problema familiar porque elas percebem a sua relativa impotência de conseguir mudar um quadro que depende da mudança de várias pessoas. Então, às vezes, ajudar a pessoa a perceber qual é o real poder que ela tem de persuasão, de mudança, mas aceitar também a dificuldade que tem, favorece, por incrível que pareça, favorece a própria melhora do processo familiar. Então, essa é uma indicação que eu te dou. Poliana Leitão, quando saber que é o momento de procurar um psiquiatra? Como saber se os problemas de depressão estão relacionados à mediunidade? Excelente pergunta, Poliana. O momento de procurar uma ajuda, e eu diria que não só do psiquiatra, mas dessa que a gente está falando, uma ajuda ampla, está na percepção da gravidade. Ou seja, e como é que a gente pode perceber a gravidade? No caso da depressão e no caso de pânico, enfim, mas da depressão. É quando a gente começa a observar que o quadro em si, ele começa a causar prejuízos significativos nas dimensões da nossa vida. Seja na nossa vida familiar, na nossa vida do relacionamento, na nossa vida laboral, na nossa vida do trabalho, porque é onde normalmente a gente começa a ter maiores problemas de rendimento, a disposição para poder acordar, para ir. Então, quando a gente começa a perceber que tem uma dificuldade, o que está tendo um prejuízo em algumas dimensões da nossa vida, que nós estamos deixando de realizar coisas, estamos tendo rendimentos abaixo daquele, não do que a gente desejava, mas daquilo que seria razoável, então está na hora de procurar a medicação. No caso do psiquiatra, é quando inclusive o sintoma físico ele começa a dificultar até a interação na vida. Por exemplo, no nosso caso, às vezes o cliente que está num processo terapêutico, ele está num processo terapêutico, num dado momento, a gente fala assim, mas você já procurou um psiquiatra? Ele não. Então a gente precisa assim, então vá procurar um psiquiatra, porque os sintomas físicos naquele momento estão inclusive dificultando a interação na terapia. Então, nós precisamos trabalhar combinado. Não adianta eu achar que faço terapia, que todo mundo vai ficar bom com a terapia. É uma combinação da parte psiquiátrica, espiritual e psicológica, na maioria das vezes, a combinação desses. E a questão de estar relacionada à mediunidade é justamente perceber se, pelo tipo de percepção da pessoa, relacionada, por exemplo, à percepção de espíritos, a intuições, as intuições negativas, a manifestações de alguns traços típicos de mediunidade que podem estar causando relacionados à depressão. Então, os traços de mediunidade por si só, eles não são indicativos da depressão, mas quando eles estão combinados, isso indica que não é a depressão causada pela mediunidade, mas a necessidade do tratamento espiritual, do equilíbrio da dimensão da mediunidade para reequilibrar também o aspecto emocional do indivíduo. O que eu acho que é importante aqui na sua pergunta é que a dificuldade de reconhecer quando é um problema para ser buscada ajuda é que quando o indivíduo, que já entrou no quadro depressivo, ele não se dá conta disso, porque ele começa a entrar numa tal prostração que ele não tem essa autorreflexão. Então exige que as pessoas em volta, as pessoas que estão próximas, que percebam essa queda de rendimento, essa mudança, esse prejuízo, e consigam então dar um suporte e ajudá-lo a levar, às vezes até tendo que levar, por conta da incapacidade do próprio indivíduo poder perceber a sua própria dificuldade. Tatiane Martins. Eu vou olhar de cima aqui, que eu passei para outra, que eu achei importante aqui. Tatiane Martins. Milton, meu marido é uma pessoa extremamente insatisfeita com a vida. Já tentei levá-lo ao psicólogo, mas não aceita. Já tentei ajuda espiritual e ele não acredita em nada. Não sei o que fazer. Tatiane, a gente vem falado algumas vezes sobre isso aqui nos nossos programas, né? Essa é normalmente uma das principais causas do sofrimento de quem tem algum nível de consciência e vê alguém próximo, né? No programa passado também me perguntaram alguma coisa semelhante. A gente vê alguém próximo, querido,
e que a gente vê que mesmo tendo consciência do problema, não consegue aceitar ajuda. Então, o que fazer nessa hora? Primeiro passo nesse processo que você passa, Tatiane, é poder aceitar que a sua capacidade de fazer alguma coisa ela é muito reduzida. Por quê? Porque depende dele. Então, a gente orienta pela questão da necessidade de um tratamento psicológico. Não, isso aí é coisa de maluco, isso é coisa de doido, não preciso disso, não tenho dinheiro para gastar com isso. Né? Fala da questão espiritual, não acredito nada disso, isso vira todo mundo fanático, eu não tenho tempo para isso. Vejam, são resistências da própria alma, muitas vezes num quadro depressivo. Lembra quando eu falei sobre essa questão da contrariedade, uma queda de braço com a vida? Eu não posso afirmar efetivamente, porque eu não conheço o caso assim a fundo, mas às vezes essa queda de braço chega a esse ponto, onde inclusive eu recuso ajuda, como se fosse ainda uma tentativa de barganhar com a vida. Eu falo assim, não, eu não quero ajuda, eu quero que a vida seja do jeito que eu quero que as coisas aconteçam para eu ficar satisfeito. E aí isso é meio contraditório, porque se você perguntar conscientemente a essa pessoa, ele vai dizer, não é isso não, claro que não é, eu aceito, eu lido bem com a vida, mas... E aí tem sempre o mais, ou seja, a pessoa, no fundo, ela também não quer ajuda, porque se ela buscar ajuda, talvez ela vai ter que entender que ela vai ter que aceitar que a vida é assim. É como se fosse uma resistência de se curvar, né? Porque a vida não se curva aos nossos caprichos. A vida segue o que ela precisa seguir. E a gente fica esperando que a vida se curve aos nossos caprichos, aos nossos desejos, a nossa satisfação, quando às vezes, na verdade, isso que nos atenderia à nossa satisfação, no fundo, nem seria bom para nós. O problema é que quando a gente convive com uma pessoa próxima, querida, e que esbarra nesse nível de resistência, o nosso único papel é muitas vezes ser capaz de pontuar para essa pessoa o quanto que ela está perdendo, o quanto que ela está, de repente, deixando o tempo passar sem buscar reconhecer a necessidade de uma ajuda. Às vezes é um trabalho no próprio orgulho da pessoa. Né? Ou seja, o orgulho de achar que não precisa de ajuda, que pode resolver sozinha, que está lá naquela briga com a vida, de repente perceber pela própria dificuldade de reconhecer e falar assim, realmente eu preciso de ajuda, porque senão vai ser difícil, eu sozinho não estou conseguindo. Então, às vezes, amorosamente, quando a gente desarma também a nossa tentativa de insistir, de pressionar, porque a gente está vendo, quando a gente também trabalha a nossa prepotência, né, de achar que a gente também queria que o outro fizesse, que o outro fosse, quando a gente reduz isso e olha de uma forma mais amorosa, a gente melhora a nossa possibilidade de efetivamente do outro chegar e falar assim, eu estou cansado. Eu tive um cliente agora há pouco tempo, que num quadro depressivo, que ele veio exatamente ele estava resistindo há anos num quadro depressivo grave, e num dado momento, eu tinha feito uns atendimentos com a mãe dele, desse jovem, era um jovem, e na hora que eu conversei com ela, eu falei assim, olha, você não há o que fazer, você precisa dar suporte, amorosamente está apoiando ele, mas tem que aguardar ele fazer o movimento. Quando ele então ela aguardou e começou a mudar essa atitude, chegou um dia que ele, desabafando com ela, ele começou a chorar e falou assim, mãe, eu não aguento mais. Eu preciso de ajuda. E aí foi o momento, depois de alguns meses, o momento em que ela falou assim, então procura, Milton, por que você não procura ajuda e tal? E a partir daí, então, ele começa a vir um processo difícil, mas ele começa, então, a perceber e se conscientizar na necessidade da ajuda. Então, eu diria para você, Tatiane, e para aqueles que nos assistem, que o primeiro desafio nesse momento é você mesmo aceitar que tem uma limitação na sua capacidade de fazer o outro fazer o que você acha que é o certo. E a outra é poder dar esse suporte, poder sinalizar, persuadi-lo, mostrando o quanto que ele perde, o quanto que as pessoas perdem, o quanto que o relacionamento de vocês, por exemplo, perde, quando ele insiste em manter num quadro onde não busca ajuda psicológica, espiritual, enfim. A ajuda espiritual e a psicológica normalmente está muito associada a esses argumentos que eu dei antes. Né? Então, é preciso manter esse tipo de suporte, né? Mas também mantendo um tipo de tranquilidade, sabendo que no momento da dificuldade é onde, de repente, a pessoa estica a mão. Eu costumo dizer, não adianta a pessoa que está no fundo do poço, ela está lá no fundo do poço, debatendo que está no fundo do poço. Não adianta a gente pular no fundo do poço e chegar junto com a pessoa e falar assim, ok, estamos aqui agora, no fundo do poço, eu estou contigo. E a gente olha e fala, e agora como é que a gente faz para sair? Porque a gente vai junto com a pessoa, fica lá dentro e não sabe o que fazer. Algumas pessoas deprimidas são capazes de arrastar o outro para a sua depressão. E aí fica todo mundo em função da depressão. O medo de se matar, e porque não sai, e porque não sei o quê. Então fica todo mundo gravitando ali. Num caso como esse, se a pessoa está no fundo do poço, a gente não pode pular no fundo do poço junto com ela. A gente tem que chegar na beira do poço, se debruçar no poço, esticar a mão e falar assim, vem, vem. Porque o outro precisa fazer um movimento de também querer ajuda, por pior que seja, mais difícil que seja nos quadros depressivos, mas é preciso ter um mínimo de movimento do outro para poder fazer, principalmente quando ele tem alguma consciência sobre, e autonomia sobre as escolhas. Né? Então, esse é um problema que a gente, de alguma forma, pode te ajudar.
Deixa eu ver aqui outras perguntas anteriores. Elizabeth mandou, continua aqui dentro daquela sua pergunta, né? Me vejo chorando, sem motivo, estou me sentindo muito desmotivada. Essa semana nem consegui fazer aula de dança, que gosto muito. Também não consegui nem cuidar da parte espiritual, já estou chorando. Elizabeth Santos, quando eu estava respondendo a primeira parte da sua pergunta, eu estava comentando sobre isso. Você vê como é que são as coisas quando a gente entra nessa recaída, onde então parece que as coisas começam a desmoronar e fazer tão pouco sentido, que, então, mesmo aquelas coisas que começavam a trazer uma alegria, uma distração, uma realização, nós começamos a boicotar. Inconscientemente, a gente começa a boicotar, porque a gente passa a não ter disposição, passa a não ter energia para poder, por exemplo, ir para uma aula de dança, para uma palestra na casa espírita, para o tratamento espiritual. E aí você vê como que, muitas vezes, nesses quadros, eu me arriscaria a dizer que é preciso considerar isso num caso como esse, também a questão do envolvimento espiritual que eu estava falando no primeiro bloco do programa. Por mais que a influência espiritual externa ela não seja a causadora do quadro depressivo, ou do quadro da desmotivação, da entrega, ela estimula exatamente essa desesperança, esse tipo de pensamento, por exemplo. Então, uma coisa que num determinado momento, numa semana, começa a ficar mais difícil, mais carregada, então a pressão espiritual também sobre esse pensamento, sobre essas crenças que nós trazemos, ela aumenta. Conforme a gente aumenta a brecha para isso, aumenta as ações em cima dessas crenças. Então você começa a acreditar, que você está vendo? Não adiantou nada, eu estava indo muito bem, agora vai tudo mal. Aí começa a pressão espiritual, você vai tudo mal mesmo. Vai piorar, é daí para pior, não está adiantando nada, não está adiantando nada você fazer tratamento, não está adiantando nada ir no centro, não está adiantando nada ir fazer terapia. E aí essa pressão, ela vai se somando ao nosso desânimo, ao nosso desespero, e aí então a gente entra num quadro de desequilíbrio, que favorece não só essa questão da depressão, mas hoje a gente sabe disso, que o desequilíbrio emocional, ele afeta o sistema nervoso, ele afeta o sistema endócrino e depois o sistema imunológico. E aí, quando afeta o sistema imunológico, a nossa imunidade caindo, nós ficamos também muito mais suscetíveis, por exemplo, a doenças físicas, a infecções, a outros problemas de somatização. Então, daí a importância de nós, identificando isso, sairmos desse padrão mental e começarmos de fato, apesar de não ser fácil, a saída, quanto mais a gente se distancia e identifica, mesmo no momento que dá recaída, é conseguir perceber que isso faz parte do processo. Para não se deixar levar, porque senão a gente vai no roldão, é como se a gente fosse no turbilhão da onda. E isso então acaba dificultando mais ainda a reorganização. Então, quando nós identificamos eu vi aqui algumas contribuições, né, dizendo que chorar é bom, alivia, e de fato, né, ou seja, tem um momento de lavagem, tem um momento de catarse. O único problema é também, com a catarse emocional, fazermos uma mudança do pensamento, porque senão a gente acaba entrando no looping. Num looping onde, então, chorar passa a ser retroalimentado pela tristeza, pela inconformação, pela insatisfação. Então, é preciso, ao chorar e aliviar, ser capaz de, por exemplo, com uma resposta como essa, ou ouvindo um programa como esse, tendo suporte, né? Você pode ver aqui como as pessoas são solidárias, né? Você colocou isso, eu observei aqui que várias pessoas começaram então a te dar incentivos, falando sobre preces, sobre irradiações positivas, porque a rede de solidariedade física, ela também não se compara à rede de solidariedade espiritual. Então, da mesma forma que nós estamos submetidos a uma influência negativa, também temos uma galera, né, que de alguma forma também disponível para nos sustentar. Mas como eu falei do fundo do poço, é preciso que a gente também estique a mão para poder pegar essa ajuda. Porque também não podemos nos deixar levar por essa amargura, né? Não deixar que isso se torne quase que não é um prazer, mas assim, é como se isso também fizesse um sentido da nossa depressão, de achar que realmente não adianta, não vale a pena lutar pela vida. É claro que num momento como esse a gente tem essa dificuldade, mas é preciso observar e poder sair disso para poder começar a mudar essa frequência mental que nós estamos falando. Bom, nós temos aqui ainda várias, a Aragão, né? Kátia Gomes, como saber se a mudança de humor para desânimo é espiritual ou coisa de outra vida? Karine, não tem muito como saber assim a priori, né? Porque assim, tanto a questão da mediunidade espiritual ou de outra vida, elas são muito semelhantes, né? O que importa é que na hora que nós sempre reconhecemos que isso tem a ver com esse tipo de crença, esse tipo de padrão mental que normalmente tem a ver ou com a contrariedade ou com a sensação de que não tem sentido a vida.
Quando a gente trata isso, a gente sai dessa frequência, seja espiritual ou seja de vida passada, a gente modifica isso. O mais importante é identificar essa crença para que aí sim realmente a gente possa estar superando essa dificuldade da depressão. Nós temos outras tantas contribuições aqui, agradeço a todos vocês, né, que se assistiram. Convido seus amigos a assistir o nosso próximo programa, participando. As perguntas que não foram respondidas vão estar guardadas aqui, eu vou responder numa outra oportunidade. E eu queria então terminar o nosso programa de hoje agradecendo a vocês essa participação. Espero que a gente possa ter colaborado, esclarecido e dado uma ajuda para aqueles que nos ouviram e aqueles que vão nos ouvir ainda, né, sem ser do programa ao vivo. Desejando a vocês uma ótima semana. Até a nossa próxima sexta-feira, quando nós estaremos mais uma vez aqui, às 11 horas, no nosso programa Consciência e Transformação. Muita paz.